Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e hoje vamos dar continuidade à República Oligárquica, parte 2. Falaremos hoje sobre os conflitos sociais, as revoltas rurais e urbanas que aconteceram nesse período. Vamos lá? Eu queria começar com alguns conflitos sociais rurais, algumas revoltas rurais. Quando eu falo de revolta rural, revoltas no interior do país. E em grande medida, essas revoltas estão associadas a um movimento conhecido como movimento messiânico. Não sei se vocês já ouviram falar. É um movimento que é liderado, ou seja, são revoltas lideradas por pessoas que são líderes carismáticos, por um líder religioso. O messianismo no Brasil, então, ele tem que ser compreendido com base nessa estrutura fundiária criada desde o período colonial, mantida no período imperial e, ao mesmo tempo, replicada no período republicano. Messiânico por quê? Porque esses líderes religiosos que vão representar esses movimentos, essas revoltas rurais, eles são considerados um enviado de Deus. O que é Messias? Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, essa socióloga, ela diz o seguinte, que o Messias é alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do bem sobre o mal, ou para corrigir a imperfeição do mundo, permitindo o advento do paraíso terrestre, tratando-se, pois, de um líder religioso e social. Obviamente que esse líder não é uma pessoa qualquer, mas sim alguém que se revelou ter qualidades pessoais extraordinárias, provadas por meio de faculdades mágicas que lhe dão autoridade. Trata-se, pois, de um líder essencialmente carismático. Esses líderes considerados messias, eles eram símbolos não só da autoridade local ali, mas eram pessoas que tinham poderes mágicos, né? Julgavam que essas pessoas tinham poderes mágicos, faziam milagres. E aí eu queria apresentar 3 movimentos messiânicos para vocês. A Guerra de Canudos, a de Juazeiro, né? A Revolta de Juazeiro e a de Contestado. Então vamos lá. A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos acontece no interior da Bahia, uma região próxima à cidade de Juazeiro, na Bahia, pessoal. É o Nordeste baiano. A Caatinga, ela ganha espaço nesse local. É um local pouco habitado, a densidade demográfica mínima nessa região. Até mesmo porque, para chegar a esse território, era dificílimo. No primeiro capítulo do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele apresenta o cenário geográfico dessa região. E, na sua visão, é uma região de difícil acesso, uma região que é até mesmo quase que inóspita. Essa região do Nordeste da Bahia vai ser palco de um dos maiores conflitos que ocorreu no Brasil, a Guerra de Canudos, que vai de 1896 a 1897, ok? Essa guerra, ela vai ser, então, emblemática devido à resistência do chamado Arraial de Canudos, ou Arraial de Belo Monte. O Arraial de Canudos, próximo a Juazeiro, é um arraial que foi construído, formado pelo Antônio Conselheiro e alguns camponeses que o seguiam. Antônio Conselheiro, um líder messiânico, defendia a melhoria das condições sociais desse agreste, das condições de vida desse sertanista. Ele carregava essa fama religiosa devido a seus sermões. Para vocês terem ideia, a fama de Antônio Conselheiro ultrapassa as fronteiras nordestinas. Em outros estados da federação,
Muitas pessoas vão começar a seguir Antônio Conselheiro. Pessoas de longe saíam, largavam tudo e ia buscar seguir Antônio Conselheiro. Pessoas até mesmo de posse. Pessoas que largavam tudo, deixavam os seus bens para viver em comunidade, no então Arraial de Canudos. A fundação do Arraial vai ser em 1870. E esse arraial, ele é identificado, a criação dele é identificada como um arraial que resiste à República, que resiste a essa visão política da República para o governo. O Arraial de Canudos, ele era antirrepublicano, mas, ao mesmo tempo, a favor da monarquia. Bom, quais são as causas que geraram a criação do Arraial de Canudos? Há uma miséria da população nordestina, miséria crônica, má distribuição de terra, todos sabem, um descaso com o trabalho rural, uma seca, que nós estamos falando de um território árido, o aumento de impostos no período republicano e um ponto essencial seria a separação entre Estado e Igreja, que ocorreu com a proclamação da República. Por Antônio Conselheiro ser esse líder que apresentava sermões carregados de religiosidade, ele acreditava que esse sistema republicano ele era injusto, portanto, ele não era simpático ao sistema republicano, principalmente porque havia essa laicização do Estado a partir da proclamação da República, que ele não era favorável. Como, por exemplo, o casamento civil. Então, ele foi julgado como monarquista por ser antirrepublicano. Mas não necessariamente ele é monarquista. Porque as críticas que geraram em torno dele foi que Antônio Conselheiro ele queria a restauração da monarquia do Brasil. Alguns jornais no Rio de Janeiro divulgaram isso. Porém, nós não podemos atribuir a Vila de Canudos, ao Arraial de Canudos e, ao mesmo tempo, a Antônio Conselheiro esse projeto de restauração da monarquia, ok? Ao fundo, pessoal, uma iconografia mostrando como que seria esse Arraial de Canudos. Para vocês terem ideia, o crescimento ele foi expressivo do Arraial. O Arraial conseguiu atingir 25 mil pessoas com aproximadamente 5 mil casas, onde que ali havia um governo próprio do Arraial. O Antônio Conselheiro administrava o Arraial junto com os subchefes, pessoas do seu vínculo de proximidade. Olha, os coronéis da região, os líderes locais, eles não vão ficar satisfeitos com essa posição de Antônio Conselheiro e com o Arraial, principalmente porque muitos fazendeiros, aquela oligarquia agrária que existia na região, estão perdendo mão de obra. Pessoas estão saindo para morar no Arraial de Canudos. Então isso gera, claro, uma insatisfação por parte dos coronéis, por parte desses grandes fazendeiros e também por parte do governo republicano, por ter criado uma comunidade paralela, por ter criado uma comunidade que não pagava os impostos republicanos. O conflito se inaugura com uma desavença entre Canudos e a vila de Juazeiro. O governo federal ele vai intervir. Então, essa intervenção vem, pessoal, a partir de uma campanha contra a cidade de Canudos, que vai ser realizada a partir de 4 fases. Olha só. Haverá uma campanha de difamação a Canudos. A primeira expedição ocorre em 1896, com a chegada de 104 praças para impedir a ação violenta nessa região entre Juazeiro e Canudos. Os homens de Antônio Conselheiro eles vão expulsar os soldados das proximidades da cidade. Posteriormente, numa segunda expedição, o governo federal envia 543 homens, até bem equipados,
Mas, novamente, essa expedição sofre as mesmas humilhações que a tropa anterior. Terceira expedição, com 1.300 homens. Nessa expedição, havia um líder, Moreira César, um oficial militar, importantíssimo, um oficial de alta patente, e Moreira César, junto aos homens, também vão ser derrotados. Por fim, pessoal, o governo federal abre uma premiação para a destruição de Canudos. Quem destruir Canudos vai ser premiado. Então, o governo federal vai enviar 8.000 homens. E após um longo combate nessa quarta e última expedição contra esses rebeldes de Canudos, 1/4 dos soldados morrem, mas Canudos cai. A cidade de Canudos é massacrada nessa última expedição. Antônio Conselheiro, ele é morto, junto a outros líderes ali, subchefes da cidade de Canudos. E nessa última batalha, muitas pessoas vão ser degoladas e a vila vai ser toda incendiada. E há uma foto que eles tiraram, eles levaram um fotógrafo para o conflito, pessoal. A fotografia tirada pelo fotógrafo Flávio de Barros, a serviço do Exército, e a foto, então, de Antônio Conselheiro, morto, após milagrosos combates e resistência do Arraial de Canudos contra o Exército Nacional. A resistência do Arraial foi milagrosa. Juntamente com Antônio Conselheiro, nós encontramos outros líderes messiânicos, como, por exemplo, a revolta de Juazeiro. A revolta de Juazeiro do Ceará de 1913 foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista, ou, popularmente, Padre Cícero. Ele era conhecido, desde o período do seminário, como uma figura que tinha tendências místicas. Foi um sacerdote muito influente, e essa influência vem principalmente porque ele se envolveu em diversos episódios de milagres. Ele vai ganhando números e números de seguidores, né, fiéis. Ele vai sendo reconhecido por esses atributos, e o poder religioso que ele tinha vai ser apropriado por chefes locais. Olha só que interessante. Porque ele tinha uma influência sobre a população sertaneja. E aí os chefes locais, ou seja, os coronéis, vão enxergar na figura de Padre Cícero um articulador e um aglutinador de pessoas que poderiam auxiliar no processo do coronelismo, no voto de cabresto da região, etc. O Padre Cícero tinha uma relação boa, não só com a população sertaneja, mas também com esses coronéis, tá, pessoal? Então havia uma relação amistosa, principalmente de uma família ali tradicional, que tinha um poder local muito importante, muito forte no interior do Ceará, que era a família Alcioli, ok? A família Alcioli, ela controlava grande parte do Ceará. A influência do Padre Cícero foi tamanha que ele vai ser até mesmo punido pela igreja por firmar-se como milagreiro, vai ser advertido pela igreja, que ela afasta ele de atividades religiosas. Durante o primeiro ano na presidência de Hermes da Fonseca, o Hermes da Fonseca já aplica aquela chamada política das salvações que eu falei para vocês, porque o Hermes da Fonseca é aquele militar que ganhou a competição junto a Rui Barbosa, né? As eleições, ele sai vitorioso, se torna presidente, e aí o Hermes da Fonseca aplica a política das salvações para retirar de alguns estados o poder que estava ali tradicional, que era contra a figura de Hermes da Fonseca, e ele colocar pessoas que eram a favor dele. Então, Hermes da Fonseca vai intervir no estado do Ceará por essa estratégia da política das salvações e tirar a família Alcioli do poder do estado do Ceará. Esse movimento vai gerar, então, uma insatisfação no interior do Ceará. Em 1911, o Padre Cícero ele vai até mesmo assumir a prefeitura de Juazeiro, pactuando com outros coronéis da região, liderar um exército formado por fiéis para recuperar o poder para a tradicional família Alcioli. O governo federal vai ficar assustadíssimo com essa manifestação. Houve até mesmo um conflito, tá certo, pessoal?
No entanto, rapidamente, o governo federal anula as intervenções do governo do Ceará, o padre Cícero ganha mais prestígio político e eles saem como vitoriosos. Essa é a fotografia de padre Cícero no slide anterior, o monumento a Padre Cícero. Ok, pessoal? Hoje ainda venerado. O próximo e último movimento messiânico, pessoal, a Guerra do Contestado, na região de Santa Catarina e Paraná, de 1912 a 1916, um conflito armado, sangrento, onde um exército foi criado por um líder messiânico chamado José Maria. O José Maria, ele dizia que foi enviado pelo espírito de João Maria. Quem era João Maria? Era uma figura conhecida nessa região do sul do país. Ele foi também um líder de revoltas, rebeliões. O José Maria, montando um exército ali, né, um exército popular de guerrilheiros para reivindicar algumas questões. As causas da Guerra do Contestado está relacionado à exploração dos camponeses ali da região, a concessão de terras, a concessão de benefícios, a criação de linha férrea para empresas estrangeiras, como empresas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por exemplo, houve a construção de uma ferrovia de uma empresa estadunidense nessa região. Uma outra questão, essas empresas que estão ali recebendo terras e que são empresas estrangeiras, estão expulsando pessoas, pequenos proprietários rurais, camponeses, das suas casas. Então, esse benefício de concessão de terra que o governo federal dá a essas empresas provoca essa marginalização de uma camada camponesa que vai ficar revoltosa com isso. Além disso, esse território é um território riquíssimo em extração de madeira, tá certo? A origem do nome se dá a esse território que é de conflito entre dois estados do país, Santa Catarina e o Paraná, e como eu disse, rico em madeira e chá, erva mate. Então, é uma região contestada pelos dois estados. Então, além disso, ainda tem essa contestação por parte de dois estados desse território onde vai ocorrer o conflito. Assim como Canutos, a guerra do contestado foi violenta e os participantes foram massacrados. O conflito começa com a invasão dos camponeses na região do estado do Paraná. Esses camponeses eram liderados por José Maria. Naquela primeira imagem, ao fundo, é uma fotografia de parte, viu, pessoal, desse exército. E houve um primeiro conflito onde que o José Maria morre. Em 1913, depois da morte do José Maria, a tropa, né, desse exército camponês fala que o exército é um exército encantado. A rebelião ela vai ser findada a partir de uma última batalha que acontece em 1916, um massacre com milhares de mortos, e junto ao fim do contestado houve uma assinatura de uma espécie de tratado em que essa região que era contestada vai ser anexada ao território de Santa Catarina, ok? Nós temos também, além desses movimentos messiânicos, movimentos de rebeldia, violência, de 1890 a 1940, o banditismo social, ou também conhecido como cangaço. Essa é uma fotografia de alguns cangaceiros. Nós temos ao centro Maria Bonita. É um movimento que traz um conteúdo social. A causa é garantir a melhoria de vida do sertanejo, do nordestino. Esses bandos ou bandidos do Nordeste, eles já começaram a empregar certos atos violentos, como, por exemplo, assassinato, de roubo em grandes propriedades, em cidades, desde 1870, 1877, mas nós estamos falando do período imperial aí em 1877, né? O que vem aqui ao caso para nós é o combate a esse cangaço e a ampliação do cangaço no Nordeste a partir da República. Esses bandos eles eram armados,
percorriam todo o interior do Nordeste e sobreviviam a partir de delitos. O cangaço vai ser uma espécie, então, de grupo que, para alguns heróis, para outros vilões. Os principais bandos eram os bandos de Lampião e o bando de Curisco. Existem algumas figuras, como o João Calango, o Cabeleira, o Antônio Silvino, a Maria Bonita, são várias figuras importantes aí dentro do cangaço. É um movimento que se assemelha-se, que tem uma certa simpatia ao Robin Hood, ao mito do Robin Hood, porque você rouba dos ricos para dar para os pobres. É uma revolta de oprimidos contra os opressores, né? O cangaço foi muito importante nesse interior do Nordeste, mas o movimento ele vai se dissipando. Lampião vai ser morto em 1938, junto com a sua companheira, Maria Bonita, e os outros cangaceiros também vão sendo perseguidos até o extermínio geral deste movimento. O cangaço se tornou uma espécie de conto mitológico do Nordeste e é tema para a literatura de cordel, com uma imagem de Lampião ao fundo. No perímetro urbano, nós temos as revoltas da chibata e a revolta da vacina. Vamos lá? Bom, pessoal, a revolta da chibata foi uma revolta liderada por João Cândido. O João Cândido ele era um marinheiro, um almirante, apelidado como Almirante Negro. Ele começou a liderar um grupo de marinheiros que vão tomar 2 encouraçados, o encouraçado Minas Gerais e o encouraçado São Paulo, no porto do Rio de Janeiro. E quando eles tomam esses encouraçados, eles ameaçam até mesmo bombardear a Baía da Guanabara. Ele liderava esses marujos, esses marinheiros, por algumas causas, devido aos maus tratos que eles recebiam. O Código Disciplinar da Marinha, desde o Império, ele era um código muito violento. O Código de Disciplina fazia com que os marinheiros fossem punidos de maneira física se tivesse realizado algum ato de maneira errada. Então a punição era uma punição física. Aí essas pessoas que eram infratores, eram faltosos com o seu compromisso, enfim. Havia também uma péssima alimentação aos baixos soldados, castigos corporais, como a chibata, uma espécie de tortura. E essas punições, para esses marinheiros, já tinham ido longe demais. Então a proposta que a rebelião queria era exigir uma reforma do Código da Marinha. E por isso mesmo tomaram esses 2 navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Mas junto à exigência da reforma do Código, os marujos falaram, olha, quando nós pararmos a revolta, ninguém pode ser preso. Os soldados eles devem ser educados, mais bem preparados para serem soldados, ou melhor, para serem marinheiros. Bom, consequência disso tudo, o governo ele promete atender às reivindicações, o Congresso Nacional cria um projeto de lei para a mudança do Código da Marinha, é aprovado, então há a eliminação desses castigos físicos. No entanto, os revoltosos, eles não vão ser anistiados, muitos deles vão ser mortos, outros afastados e outros vão ser presos. O caso de João Cândido, que era o líder, ele sobrevive, mas ele vai ser expulso da Marinha, então ele vai ser afastado. Mas, em contrapartida, os castigos corporais são abolidos. Aqui, a imagem ao fundo é do Correio da Manhã, que fala que a esquadra ela se revoltou. Junto a essa revolta, nós temos também no Rio de Janeiro a revolta da vacina. A revolta da vacina, que acontece em 1904, pelo projeto de modernização do presidente Rodrigues Alves, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, que propunha o saneamento da cidade. O saneamento do Rio de Janeiro. O saneamento não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo ocorreu nessas primeiras décadas do século XX. Quando eu falo de saneamento, é o quê? Alargamento das vias, a destruição de cortiços, pavimentação de algumas vias, uma modernização da cidade. Além disso, é claro, políticas de saneamento voltada para a questão da saúde. O saneamento no Rio de Janeiro,
em 1904, junto a esse projeto de modernização, vem então para destruir favelas, cortiços, ampliar avenidas, construir novos prédios. A região central vai sendo desocupada, então, e o pessoal pobre, carente, vai se alocando nas regiões periféricas. E junto a esse projeto todo de saneamento e modernização, vem também esse projeto ligado à saúde. Na época, Oswaldo Cruz vai propor ao governo do estado do Rio uma campanha de vacina, uma reforma para obrigar a população carioca a vacinar, visando combater algumas doenças, como, por exemplo, a varíola. E olha, o projeto vai ser aprovado pelo governo e começa-se a vacinação obrigatória. Mas os cariocas, eles não vão aceitar essa imposição. A justificativa seria que a ação ela era invasiva. Havia uma ignorância também da sociedade em não entender a importância da vacinação, né? Bom, aqui é uma imagem mostrando a confusão no Rio de Janeiro, eles derrubando, né, carros no momento de revolta. O conflito ele vai, então, até 1904. O presidente Rodrigues Alves, que era o presidente da época, ele é ameaçado, mas o conflito foi encerrado por ação de repressão do governo aos manifestantes. A década de 20 marca a crise do Estado oligárquico. Os primeiros sinais de crise vieram com as eleições entre Nilo Peçanha, que já tinha sido presidente da República, e Arthur Bernardes. Nilo Peçanha era o candidato representante de uma união de estados que propunham naquele momento uma reviravolta à política café com leite. Propunham uma oposição àquela estrutura que foi consolidada entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Então, nessas eleições, há, de fato, evidências para enfrentar essas oligarquias, principalmente ligadas ao setor cafeeiro paulista. Nilo Peçanha, representante, então, de uma união de estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, contra a antiga aliança entre Minas Gerais e São Paulo, que indicavam o mineiro Arthur Bernardes, ok? Neste contexto eleitoral, a propaganda dos opositores do café com leite e as ações implementadas vão ser chamadas de reação republicana. A reação republicana marca esse cenário acirrado das eleições. E diversas propagandas foram executadas nesse momento para romper, para criticar, até mesmo para menosprezar o candidato Arthur Bernardes. Existiam diversos episódios nesse momento, como, por exemplo, o episódio das cartas falsas. Esse episódio das cartas falsas tratava-se de algumas publicações que foram feitas no jornal Correio da Manhã, e essas publicações eram ofensivas ao Arthur Bernardes, mas também ofensivas aos militares da época. Como assim? As publicações envolviam o nome de Arthur Bernardes e falavam que o então candidato era contra os militares, ofendiam os militares, etc. Essas publicações, elas foram meio que falsas, elas foram que maquiadas, tipo uma fake news. Isso atrapalhou um pouco a visibilidade de Arthur Bernardes, tá? Principalmente no seio militar. Grande parte dos militares, principalmente de baixa patente, vão ficar furiosos com essas publicações. Mas quem que estava envolvido com essas publicações, acredita-se que era os opositores de Arthur Bernardes. Aí, na imagem ao fundo, é uma charge que mostra o bloco da reação republicana. Na frente, nós temos o Nilo Peçanha e outros representantes políticos que apoiavam o Nilo Peçanha nessa marcha carnavalesca, né? Mas ao mesmo tempo uma marcha adversária de Bernardes. Essa campanha de oposição ela foi muito ferrenha, muito forte, mas isso nada adiantou. Com as eleições, Arthur Bernardes sai vitorioso. Olha, é nesse momento
no governo de Arthur Bernardes, como presidente da República, que algumas agitações começam a se desencadear. Dentre essas agitações militares, principalmente dessas pessoas da baixa patente, tenentes, soldados rasos. De outro lado, ameaças também revolucionárias, organizadas pelo então recém-criado Partido Comunista Brasileiro, mas de um com caráter socialista. Então nós temos aí ameaças de uma classe operária e ameaças dos militares. Um movimento no seio militar vai sendo construído, chamado então de tenentismo. E o movimento tenentista se manifesta de maneira muito clara contra o Arthur Bernardes, contra a política oligárquica, contra esse modelo republicano fraudulento que existia no Brasil. Eles eram a favor de uma moralização da política, como, por exemplo, o voto secreto, o fim do voto de cabresto, e eles queriam o afastamento daquela elite do café com leite do controle da nação. Então eles defendiam o fim da corrupção, defendiam uma moralização do Estado, defendiam até mesmo uma reforma na educação e, por fim, queriam romper com a economia agroexportadora, ou seja, defendiam a moralização e modernização do país. Ponto final. O movimento tenentista, além de tenentes, capitães, soldados que vão abraçar a causa, existem também pessoas letradas, intelectuais da classe média urbana que também abraçarão a causa do tenentismo, que aí se sentem representados pelo movimento tenentista. Olha, a classe média urbana não tinha uma representação forte na política até então. Um dos episódios marcantes do tenentismo vai ser o levante do Forte de Copacabana, conhecido como 18 do Forte. O 18 do Forte foi aquele episódio em que tenentes vão se aglomerar no Forte de Copacabana. Sobrou, no final, 18 integrantes somente. E essas 18 pessoas marcharam na orla de Copacabana, sendo dessas 18, 17 tenentes e um civil. Essa imagem ao fundo mostra o momento da marcha. Uma marcha suicida, indo de frente às tropas do governo, que eram compostas por aproximadamente 3 mil homens. Essa marcha ela vai ser muito representativa para o movimento tenentista. No entanto, desses 18, somente 2 sobreviveram. A reação foi o massacre, tá, pessoal? O tenente Siqueira Campos e Eduardo Gomes, mas se os 2 tenentes sobreviveram desse gesto suicida. Logo em seguida, 2 anos depois, em 24, alguns tenentes vão se organizar e controlar o Rio de Janeiro até mesmo por 23 dias. A revolta de 24, ela foi muito importante também, porque durante esses 23 dias, esses revoltosos, liderados por um tenente chamado Isidoro Dias Lopes, vão conseguir tomar as rédeas do Rio de Janeiro. No entanto, somente por 23 dias. Depois de algumas rivalidades entre as tropas do governo federal e esses revoltosos, alguns membros vão fugir do Rio de Janeiro e vão para o sul do país para engrossar a chamada Coluna Prestes. Grande parte dos membros da chamada Coluna Prestes eram tenentes, eram militares. É um movimento ligado ao tenentismo, liderado por um tenente chamado Luiz Carlos Prestes, que percorreram o país, pessoal, aproximadamente 25 mil quilômetros do país, entre 24 a 27. E nessa marcha, no interior do país, eles propagavam os seus ideais contra a república oligárquica, contra a estrutura café com leite, contra a manutenção dessa estrutura elitista e fraudulenta, apresentando
as suas propostas. As propostas que eram as mesmas do tenentismo. Então ela tinha um caráter social muito amplo, até mesmo discutir a questão do voto feminino, de uma reforma agrária. O movimento fracassou. Vários integrantes do movimento ligado à Coluna Prestes que vão se exilar na Bolívia. Um deles é o próprio Luiz Carlos Prestes, que vai também se exilar. Mas essa Coluna Prestes ela foi muito importante, até mesmo para trazer essa elucidação frente a esse momento de uma república já corruptível. É claro que, além da Coluna Prestes, nós temos também a criação do Partido Comunista Brasileiro. A imagem ao fundo, uma fotografia dos fundadores, membros do partido. Em 22, o Partido Comunista Brasileiro seria, então, a principal organização de oposição ligada aos operários. O governo, claro, sempre perseguiu a luta dos operários, sempre minou a luta do movimento operário, ainda mais com a criação do Partido Comunista, que foi colocado na ilegalidade por várias vezes, em vários momentos da história do Brasil. Mas não só o Partido Comunista vai ser essa forma nítida da organização do operariado, existia também um outro movimento, um bloco, que era uma espécie de partido, que era o chamado Bloco Operário Camponês, que foi criado em 1927. Ele ganhou um certo tipo de espaço partidário, porque elegeu alguns deputados em 1928, e além disso, o Bloco Operário Camponês colocou um candidato para disputar as eleições presidenciais em 1930, mas com a quantidade de votos pouco expressiva, é claro que ele não conseguiu a vitória. Por fim, existe também uma reviravolta cultural. É na década de 20 que surge o movimento modernista no país. É claro, já havia esse movimento sendo construído, mas ele efetivamente se apresentará na década de 20, especificamente em 1922, que é o ano da Semana da Arte Moderna. Os artistas envolvidos, dentre escritores, escultores, musicistas, pintores, eles apresentavam um ponto em comum, defendiam uma arte nacional, a criação de uma arte para fomentar a identidade do povo brasileiro. Então a ideia era conciliar algumas tendências artísticas mundiais com elementos culturais brasileiros, com elementos culturais históricos brasileiros. Isso rompe com aquele internacionalismo artístico. Eles estão preocupados com a identidade nacional e, por isso mesmo, esses artistas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Villa-Lobos, etc., eles vão revolucionar o cenário artístico no Brasil com o movimento modernista. Quando nós falamos de modernismo, ele não encontra-se somente nas artes plásticas, na literatura, mas também na arquitetura. No entanto, no campo da arquitetura, ele vem de uma maneira mais tardia. Mas notem, o movimento modernista, de maneira geral, ou o modernismo, é um movimento vanguardista. Quando eu falo de vanguarda, significa, além do seu tempo, que rompe com os paradigmas, os padrões daquele momento. É um movimento revolucionário. Vanguarda é aquilo que rompe, é aquele movimento que rompe com os ideais que são transmitidos até então, com os padrões que são transmitidos até então. Ok, pessoal? Além do seu tempo, à frente do seu tempo, propondo uma revolução no campo da arte, esses artistas conseguem feitos impressionantes. A imagem ao fundo que vocês estão visualizando é de Tarsila do Amaral, o Abapuru, e o Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade. Vai ser ilustrado com essa imagem, o Abapuru. Se alguém depois tiver interesse, fazer a leitura, é um manifesto muito interessante. Existia um grupo de artistas do movimento modernistas ligado à esquerda que eram chamados de Pau-Brasil, Movimento Pau-Brasil. E um grupo, posteriormente ligado também à direita, vai ser chamado de Grupo ANTA.
Bom, pessoal, nós fechamos o nosso conteúdo de Brasil República Oligárquica, parte 2. Na próxima aula, nós falaremos sobre a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Ficamos por aqui e até a próxima aula.